Bom, está gravando. Eu estou aqui com o pastor Edson Fernando e eu vou apresentar o Edson daqui a pouco, mas primeiro eu vou falar um pouquinho, vou fazer uma rápida apresentação dessa conversa, do sentido dessa conversa neste canal. O Edson é um pastor presbiteriano, protestante, e a gente vai falar sobre cristianismo, né? Vamos falar sobre algumas questões, mas o tema geral é o cristianismo. O canal Redemunho, a ideia dele, como está escrito aí no textinho no YouTube, é pensar sobre a crise global da civilização e sobre modelos mentais que estão implicados nessa crise. E, como se convencionou dizer, o modelo dominante de civilização no mundo hoje é aquilo que se chama de judaico-cristão. Então, né, o cristianismo está implicado nessa proposta do canal. E então essa já é uma ótima razão para a gente falar sobre o cristianismo. Outra razão é que na contemporaneidade brasileira, o cristianismo e o ser cristão viraram questões centrais nos embates políticos, ideológicos, existenciais que a nação está vivendo, né? Então, a gente tem hoje concepções do que é o cristianismo e ser cristão que parecem radicalmente opostos em muitos casos, em relação a muitas questões. Então, também esse é outro motivo para a gente falar sobre isso. E essa vai ser uma das perguntas que eu vou fazer para o Edson, como é que ele percebe isso, como é que ele pensa essa situação. Bom, o Edson é pastor emérito da Igreja Cristã de Ipanema, no Rio de Janeiro. Ele é professor do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal de Juiz de Fora e é presidente da Sociedade Internacional Rubem Alves. Então, já vou para a gente começar logo essa conversa, inclusive o Edson tem, né, essa conversa não pode se estender demais, que ele tem outros compromissos. Eu vou já passar a palavra para ele. Primeira coisa, para o erramos. Tem alguma coisa que eu falei aí que você gostaria de corrigir, de fazer algum reparo, alguma complementação? Não, tudo certo, tudo certo. Obrigado, Flávio, por essa oportunidade, né, dessa conversa com você e também a esse público maior, né, no seu entorno aí. Uma alegria e estou aqui à disposição para essa conversa, para esse bate-papo, viu? Estou muito Ótimo. aberto. Antes de começar mesmo as questões em si e dar a palavra de uma maneira mais extensa, né, para o Edson, eu queria só contar para as pessoas como é que eu o conheci. Foi por intermédio de uma pessoa muito querida que mora no Rio de Janeiro e que frequentava a Igreja Cristã de Ipanema. E ela me falava desse pastor que ela gostava muito. E aí eu fui procurar no YouTube o nome do pastor e tal, e aí vi que o Edson tem vários sermões publicados no YouTube. E comecei a ouvir os sermões e achei sensacional. Assim, para mim foi uma coisa importante em vários sentidos, de pensar com mais profundidade o evangelho, de pensar com mais profundidade o cristianismo e questões muito particulares minhas que eu estava vivendo no momento. E aí eu ouvi um sermão do Edson e vi uma palavra dele, um sentido, uma interpretação que me ajudava, assim, inclusive emocionalmente, a viver certas coisas, certos momentos nesses últimos anos que têm sido tão difíceis para tanta gente no meu entorno, no nosso ambiente aqui no Brasil e tal. E a palavra do Edson, em vários momentos, me ajudou muito. E a gente vai falar, inclusive, sobre algumas dessas questões aí, sobre alguns sermões e ideias que ele expressa em alguns desses sermões. Eu vou, então, fazer uma primeira pergunta, que é aquela que já foi meio rascunhada, que é sobre essa coisa dos cristianismos, né? Como é que é para você, Edson? Como é que você pensa e sente, né? Pode falar
da forma que você quiser, de uma maneira mais um pensamento público, uma coisa mais íntima sua, como você preferir responder. Como é que é para você ser um cristão, ser um pastor, ser um cara devotado a né, como professor, como pastor, como pessoa, a essa fé e vê-la sendo interpretada e vivida de formas tão distintas que chegam a ser opostas, né? E a última coisa só, eu queria dizer, para ver até se você concorda, até que ponto você concorda, se você acha uma boa síntese. Eu me considero um cristão. Eu nunca fui de nenhuma igreja específica, mas eu me considero cristão ao meu modo, desde os 14 anos de idade, quando eu li o Evangelho. E eu li sem que a minha leitura não foi num contexto de formação cristã. A minha leitura foi por um desejo meu de ser capaz de entender melhor justamente o modelo civilizacional ideológico dominante para criticar melhor. Eu me aproximei do Evangelho muito com senso crítico muito ali ligado para eu conseguir criticar o que eu achava que estava errado na sociedade, na forma de pensar das pessoas, e que grande parte dessas coisas que eu achava que estavam erradas eu associava ao que eu achava que seria o cristianismo, né? Uma coisa muito moralista, com grande ênfase na sexualidade, no moralismo dirigido à vida sexual, ao desejo e tal. E aí eu fui ler e encontrei algo muitíssimo diferente no Evangelho. Encontrei um personagem que não dá muita bola para esse tema, quase nenhuma, da moralidade sexual e tal, não lhe interessa muito. E encontrei uma ética belíssima, que num certo sentido, me converteu. Talvez não no sentido mais tradicional da conversão muito mágica, pela coisa, inclusive, da parte, digamos, mais sobrenatural, da religiosidade e tal. Não foi por aí, foi por um lado mais da ética mesmo, mas desde então eu me digo um cristão ao meu modo. E a síntese que eu faço do cristianismo, se eu for colocar o cristianismo no menor número de palavras, eu poderia dizer que o cristianismo é uma fraternidade radical universal, ou uma fraternidade universal radical. E o que eu ouço nos sermões do Edson vão muito nessa linha também. Então, eu queria agora passar para o Edson, para você dizer, Edson, primeiro, o que você acha dessa minha definiçãozinha aí, muito precária, né? Muito provisória, mas do cristianismo, e aí responder mesmo a questão dessas divisões dentro do universo que se autodenomina cristão hoje no mundo e especialmente no Brasil. Certo. Eu concordo com você quando você começou a sua fala falando dos cristianismos, né? Essa ênfase aí no plural, isso para mim é muito importante, muito importante. Eu acho que essa é uma pista, assim, pedagógica, para sempre que a gente falar das religiões, cara, sempre que a gente falar de religião, e principalmente de cristianismo, né? Então, no Brasil, por exemplo, é muito comum quando se fala, por exemplo, de protestantismo, do povo evangélico, entendeu? Então, assim, ó, é sempre bom colocar isso no plural, porque é uma diversidade, é uma pluralidade, é um mosaico, né, de diferenças. E toda vez que você usa esses termos no singular, você corre o risco de meio que priorizar determinada visão, determinada compreensão do que seja cristianismo, e aí, obviamente, para o bem ou para o mal, né, você, eu acho que esvazia isso, que é uma das coisas mais importantes para mim no cristianismo, que é a ideia da diversidade, da pluralidade, né? Então, trata-se de uma tradição extremamente diversa, né? A começar pelos evangelhos, né? Se a gente entender
né, que os evangelhos, eles são, digamos assim, o texto fundador do cristianismo, né, mais até do que o Novo Testamento. Se a gente tiver que traçar uma linha, assim, um patamar, né, escolher um lugar, né, nessa linha, dizer, ó, aqui é um ponto central, nevrálgico, são os evangelhos, né? Olha que interessante, os evangelhos, não é o evangelho, né? O evangelho de Mateus é um evangelho escrito lá pelos anos 80, 90, o evangelho de Marcos, escrito pelos anos 70, o evangelho de João, escrito lá pelos anos 100. Só com essa perspectiva cronológica, você já tem uma ideia dessa diversidade, né? Ou seja, Marcos é uma coisa, Mateus é outra, João é totalmente outra, Lucas outra ainda, bastante diferente. Por quê? Porque são textos que respondem a momentos históricos diferentes, a demandas diferentes, né? A contextos culturais diferentes, né? O Evangelho de Mateus, por exemplo, é um evangelho, né, fortemente marcado por uma perspectiva judaica ainda, né? Há inúmeras citações do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, né? É como se Mateus quisesse dizer que Jesus é um novo Moisés, né? Jesus é o cumprimento de toda aquela expectativa judaica, etc, etc. Em João, né, não há essa preocupação. João começa o evangelho dizendo enarque renhologos, no princípio era o verbo, né? Para ele, o João está olhando para o Mediterrâneo, o João já está voltado ali, né, já está fora daquele pequeno círculo judaico ali palestinense, já está com os olhos lá, né? Todo aquele universo grego, romano, a filosofia grega. Olha, no princípio era o verbo, olha que interessante, era o logos. O logos é uma categoria central do pensamento filosófico, né? Desse momento aí do primeiro século, né? É muito interessante isso, né? Os estoicos, por exemplo. Então, veja, são perspectivas totalmente. Então, cristianismos. Eu gosto sempre de lembrar disso, né? Uhum. E, então, de um ponto de vista assim, né, bíblico, teológico, a gente poderia dizer isso, e isso nos fala do quê? Nos fala de uma diversidade imensa, né? E a gente poderia falar de cristianismos também, do ponto de vista assim como paradigmas, né, de vivências do cristianismo. Então, também há vivências cristãs, não uma só vivência, né? E aí isso depende de inúmeros fatores, né? E você tem inúmeros fatores, né? Por exemplo, no período ali do quarto século, né, quando há uma constantinização, né, do cristianismo, né, que de alguma maneira com a conversão de Constantino, né, ele toma o cristianismo, né, como uma espécie de elemento religioso que pode trazer uma unidade ao império, etc. Aí muda completamente. Aí, claro que do ponto de vista cultural, você tem um caldo cristão assim que está muito refém, né, dessa teologia, digamos assim, imperial, está muito refém, né, essa cultura, né, hegemônica, né, a cultura do império. Você tem um cristianismo que está muito refém, né, das armas do império, né, enfim, dos mecanismos de compreensão do império. Então, e um cristianismo que, em certo sentido, se eu for pensar, nega aqueles cristianismos originários que nasceram sob as garras do império, nasceram sob os pés, as botas do império, nascendo, para usar a expressão, né, essa imagem horrenda, né, do jovem negro lá, o Floyd, né, nasceram sob os joelhos, né, sendo asfixiados pelo Império Romano, gritando: eu quero respirar. O livro do Apocalipse é isso, né? Uma leitura um pouquinho mais profunda dos evangelhos mostra essa tensão do Império Romano. Então, veja que interessante, né? Que aqueles cristianismos originários, de repente, né, se configuram num cristianismo majoritário, porque os outros cristianismos estão lá também, é claro, há resistências, né? Mas um cristianismo majoritário que, de alguma maneira, né, se apresenta ali no quarto século, etc., é um cristianismo do império, é praticamente o braço religioso do império. Então é sempre bom a gente perguntar de que cristianismos de que cristianismo estamos falando, porque há muitos cristianismos. E
De um ponto de vista pessoal, mais existencial, é muito interessante. Por exemplo, eu olhando para a minha vida, eu percebo com muita clareza também que eu fui experimentando na minha história vários cristianismos. Vários cristianismos, né? Já experimentei um cristianismo assim, bem piedoso, um cristianismo assim onde havia uma separação muito forte entre o bem e o mal, o certo e o errado. Essas coisas são as coisas de Deus, essas coisas são as coisas do mundo, né? E vou dizer uma coisa para você, Flávio, eu não era infeliz com essa visão de mundo, que para mim hoje é pequena, é apequenadora, ela é curta, ela é perigosa, mas naquele momento aquilo me satisfez. Um dos cristianismos, né? Um dos cristianismos, nesse caso, um cristianismo até mais fundamentalista, a gente poderia dizer assim, um cristianismo, né, mais assim apequenado, um cristianismo mais medroso, um cristianismo mais que implica sempre uma espécie de fuga do mundo, que contraria aqueles cristianismos todos originários. Aquele cristianismo, naquele momento da minha vida, foi importante, foi importante. E eu digo isso assim, que eu fui feliz naquele momento. Não era uma pessoa infeliz, até que houve um momento que aquilo que para mim, num primeiro momento, era uma rede, naquilo que no primeiro momento que me acalentava, que poderia, né, acalentar o meu corpo, fazer adormecer o meu corpo em paz, transformou-se numa mortalha, transformou-se numa gaiola, transformou-se numa prisão, percebe? E aí eu experimentei um outro cristianismo. Né? Experimentei um cristianismo, por exemplo, quando eu fui para o seminário, né? Foi quando eu tomei meu primeiro copo de cerveja, porque era pecado para mim. Né? Foi quando eu experimentei aqueles pequenos prazeres, as pequenas sacanagens da vida, digamos assim. Foi tudo no seminário. Curioso, né? No seminário, que teoricamente deveria ser aquele lugar para confirmar aquele cristianismo hegemônico, e do ponto de vista teológico, A minha formação foi uma formação extremamente fechada, fundamentalista, dogmática. Mas eu gosto dessa palavra seminário. Seminário vem de sêmen, semente. Semente é a vida, é a pulsão, é o imprevisível. O que vai acontecer dali? Por mais que queiram te aprisionar, e foi o que aconteceu comigo, por uma série de razões, né? Eu me libertei daquilo e comecei a descobrir a vida, né? Então, comecei a viver uma espécie de adolescência do cristianismo, de um determinado outro cristianismo. Então, foram necessários outras ferramentas, um outro tipo de linguagem. Então, eu fui deixando aquele cristianismo mais fundamentalista, fui deixando aquele cristianismo em que, por exemplo, a vida se resume a esse paradigma. Há uma vida aqui, que é um vale de lágrimas, que é uma coisa muito passageira, e há um céu lá na frente, e do lado do céu há um inferno, né? E o que você fizer aqui, as opções que você fizer aqui vão determinar se você vai ou para o céu ou para o inferno. É muito simples, muito direitinho. Por isso que é interessante a gente pensar do ponto de vista existencial, porque às vezes, Flávio, essa visão de mundo, ela dá um sentido para a vida. Ela dá um sentido para a vida, sobretudo nos momentos limites, entendeu? Sobretudo nos momentos de muita anomia, né? Então, às vezes, a coisa do certo e errado, isso pode, isso não pode, só que a vida é maior, né? E aí eu experimento na minha adolescência esse outro cristianismo, e aí preciso de uma outra linguagem, e aí, nesse caso, eu começo a descobrir uma outra forma de viver essa fé cristã, né? E assim foi a minha vida, né? A gente ficaria aqui um tempão falando sobre isso, mas assim, só para destacar, então, né, a importância desse plural que você usou. São cristianismos. Então, é sempre importante a gente falar de que cristianismo estamos falando, porque há muitas possibilidades, há inúmeras possibilidades. Só você olhar para o número de igrejas cristãs numa pequena cidade que seja desse nosso país, vai lá para o interior.
né? Você tem lá um Banco do Brasil, mas você tem 10, 15 igrejas evangélicas, e certamente cada uma é uma experiência, é uma linguagem, claro, há elementos de ligação, há coisas comuns, mas é uma coisa irredutível. Então, essa coisa, para mim, dos cristianismos é uma coisa muito importante, a começar, né, do nosso texto constitutivo, são os evangelhos, são diversos cristianismos. Sim. E para terminar essa questão, eu lembro a você, Flávio, que os primeiros cristãos, segundo o livro dos Atos dos Apóstolos, que é uma continuidade do Evangelho de Lucas, os Atos registram que os cristãos eram chamados como aqueles que são da seita do caminho. Caminho. A palavra caminho em grego é rodos. Daí vem roda, né? Rodoviária, rodovia, rodos. A ideia de um movimento, a ideia de um caminho, a ideia de alguma coisa peregrina, a ideia de um itinerário, de uma itinerância, a ideia de uma coisa que não se acaba nunca, de uma coisa que é muito fluida, de alguma coisa que não se define com facilidade, né? A ideia do tal, por exemplo, né? Essa ideia acho que é muito próximo da ideia do tal, né? Que é um, enfim, né? Se você disser o tal está aqui, não é isso, né? Você já está equivocado. Então, eles são da seita do caminho. Puxa, isso eu acho uma coisa muito interessante, né? Para falar do cristianismo, né? Então, dessa realidade utópica, né? Dessa comunidade revolucionária, né? Dessa forma de viver a fé naquele judeu Galileu, né, daquela terra de ninguém, daquela terra esquecida da Palestina. Então, a memória, né, os seguidores da memória desse Jesus de Nazaré, né, o Galileu, ela foi muito vista nos seus, né, primeiros momentos assim, como uma itinerância, como um caminho, não como uma religião formal, de ritos, disso e daquilo. Tudo era muito fluido, tudo era muito, assim, digamos assim, tudo era muito narrativo, tudo era muito existencial, tudo era muito histórico nesse sentido, né? O que a gente tem disso são resquícios, o que a gente tem disso muitas vezes é só a memória, porque o que a gente vê são cristianismos muito, muito cristalizados, muito dogmatizados, né? Muito fechados, né? Muito distantes, né? Dessa intuição maravilhosa que é o que é a experiência de Jesus na vida, o que é um segmento, é um segmento, é um segmento. Jesus não é uma ideologia, Jesus não é uma ideia, Jesus não é um dogma, Jesus não, a pessoa pode crer, ser cristão e achar que Jesus não é nem Deus, não é? Né? Aquela coisa, a pessoa pode ser um cristão sem acreditar na Trindade, porque isso não é realmente o mais importante é espelhar, é viver no espírito, né? Na memória dessa pessoa que fez escolhas, que teve comportamentos assim muito concretos, que se posicionou diante da realidade da vida, né? E deixou toda essa memória que está, né, registrada ali nos evangelhos e nas cartas, né, que compõem o Novo Testamento. Então, cristianismos. Mas se eu quisesse pegar uma palavra, mas Edson, por favor, escolha uma palavra para dizer esse plural, essa pluralidade, né? Eu escolheria a palavra caminho. Caminho. Acho que o cristianismo é um caminho. É um caminho. Edson, te ouvindo me vieram várias coisas. Uma delas é quando você fala você fala, né, da fase mais desarrumadora dos seus cristianismos, das suas seus vários momentos como cristão. Eu lembrei de um sermão que eu já ia mencionar aqui, que é um sermão, deixa eu ver o nome dele que eu tenho anotado aqui, que se chama Quando nos fechamos a poética divina no mundo. Quando nos fechamos a poética divina no mundo. Que é um sermão que está no YouTube e que foi um dos primeiros que eu ouvi e que foi muito importante para mim. E no meio desse sermão você fala disso, fala, olha,
né? Jesus, quem gosta de cômodos, quem gosta de caixas, cômodos, espaços demarcados, tudo arrumadinho, né? São lá os fariseus e tal. Jesus vem para desarrumar, como os poetas. Ele vem para desconformar, num certo sentido, né? E quando eu ouvi esse seu sermão, eu estava diante de uma daquelas grandes questões humanas que tanta gente vive, né? Sempre, né? Na história da espécie, né? Que é a questão do mal, a maldade, o mal, né? E eu reconheço esse tema como um tema muito presente para mim, né? Mas para no meu entorno nesse momento do mundo e do Brasil. Eu vejo muita gente, amigos e tal, o que revela a nossa posição de privilégio, evidentemente, né? Porque quem é brasileiro, vive nesse país, basta olhar as estatísticas da violência de sempre, não é de hoje, de sempre. Uhum, Né? uhum. Quem vive nesse país e fica muito perplexo diante de uma extrema violência, de uma crueldade exacerbada, como se tivesse aparecido no universo naquele momento, não existisse antes, está revelando o seu lugar de privilégio, porque na esquina tem gente sendo submetida a esse tipo de violência na história do Brasil inteira, né? Então, eu consciente disso, com essa, né, com essa com essa consciência de um lugar de privilégio, mas eu vejo e me vi com essa perplexidade. Nossa, mãe, de onde vem tanta violência? De onde vem algo que me chega, que bate em mim como maldade mesmo? Não é equívoco, não é, sabe? Né? Em inglês fica mais claro, né? Que não é bad, nem very bad, é evil, né? O mal, com o artigo, né? E essa sensação de estar diante disso, nossa, isso existe, nossa, isso existe. E aí, gente como eu, que tem alguma conexão com alguma transcendência, com alguma ideia, mesmo que não uma igreja, uma religião propriamente, mas que tem uma conexão com um sentido transcendente da vida, do mundo e tal, muitas vezes, diante disso, diante do mal, do que aquela pessoa, pelo menos, percebe naquele momento da vida dela, ser uma expressão do mal, a tendência humana, né, é muito gritar para os céus, é assim, nossa, como pode? Como é que pode existir isso? Né? E principalmente, eu acho que a gente sente isso quando a gente também tem experiências intensas de amor, né? Então a gente fica muito naquela coisa, como é que pode existir o amor e o mal, né? Como assim, né? E como é que Deus deixa para quem tem Deus como referência, a ideia de Deus, a ideia de uma instância superior, como é que pode existir isso no mundo? E aí eu ouvi aquele seu sermão e ele me ajudou muito. E aí eu queria te ouvir um pouquinho agora, não necessariamente, claro, voltando àquele sermão que você quiser falar agora, porque tem um outro sermão também seu que você fala de uma coisa que eu acho sensacional, que você comenta aquela passagem bem conhecida em que Jesus vai para o deserto e é tentado pelo demônio, né? Ele se depara com o demônio. E aí você frisa, você tem uma leitura daquilo muito que eu acho muito interessante. E esses dois sermões me ajudaram muito, aquele da Poética do Mundo e esse em que você fala daquela passagem, se não me engano, de Marcos, né? De Jesus diante do demônio, diante da tentação do demônio. Eu estou tentando fazer, eu estou tentando fazer um exercício aqui para lembrar desses sermões, dessas mensagens. Eu te confesso, Flávio, que os títulos eu lembro assim, né? Mas não lembro os Então, conteúdos. o Né? primeiro. Mas ó, você toca num ponto que é um ponto assim, é um ponto muito difícil, Flávio. É um ponto difícil. Eu não sei se eu tenho resposta para isso, né? Eu acho que como você eu tenho mais perguntas, entendeu? Porque essa questão do mal, em primeiro lugar, eu acho o seguinte, cara, que essa questão do mal, sobretudo esse mal radical, né? Esse mal assim que está para além
dessas causalidades, né, sociais, né, econômicas, conjunturais, etc., etc., né, eu acho que, né, é um mistério, essa é a palavra, é um mistério. Assim como o amor é um mistério, cara. Quem que pode explicar o amor? Né? Então, eu acho que eu lembro assim para você, eu lembro, né, com você o seguinte, que na oração de Jesus, a última súplica, porque a oração de Jesus, o Pai Nosso, é uma espécie de cápsula, né, que contém assim, né, esses cristianismos assim na sua essência, né? Tá tudo ali dentro, naquelas pequenas petições. E a última delas é: mas livra-nos do mal, livra-nos do mal. Então, é muito interessante esse pedido de Jesus, né? Livra-nos do mal. Interessante que a atividade pública de Jesus começa com esse estar frente ao demônio, frente ao mal, frente, né? São as tentações de Jesus, que eu acho que mais do que um acontecimento, são uma espécie de digamos assim, de itinerário de Jesus. Acho que a vida dele foi isso, foi enfrentar isso, né? Foi enfrentar isso, né? Então, no Evangelho de João, então, isso, o mundo é o mundo do demônio, cara. O mundo do demônio. Mas vem cá, se você pegar o Guimarães Rosa, o Grande Sertão Veredas, o que é o mundo se não o mundo do demo? Do demo. Com quem, inclusive, você tem que fazer um pacto, né, para experimentar um vácuo, né, um vazio que te torne livre, né, para Deus nesse sentido. Né? Então, eu acho que essa questão do mal, cara, a gente não pode banalizá-la. A gente não pode banalizá-la. Eu acho que essa discussão tem que estar presente, sobretudo agora. Agora. A gente está vendo. Flávio, espera só um pouquinho, que o meu cachorrinho não é mau. Eu vou tirar ele aqui do quarto, porque ele está me atrapalhando. Espera um pouquinho. Vem cá. Vem. Bom, vamos esperar o Edson cuidar do seu cão. Então, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil é muito interessante, cara. Nós estamos diante do mal. Do mal. E parece que é um mal radical. É um mal radical, né? É uma maldade, é uma crueldade, né? Aquela reunião do ministério lá, aquilo foi um circo de horrores do mal, do mal. Aquilo é como se a gente tivesse com aquilo que há de mais podre, né, na condição humana, o mal, o mal. Então, eu não tenho muitos recursos, eu não tenho muitos instrumentos para pensar, sobretudo esse mal metafísico, esse mal radical, esse mal, né? A gente poderia pensar esse mal do ponto de vista, sim, cultural, né? Porque você tem, de alguma maneira, uma cultura, inclusive cristã, que produz maldades, produz violência, produz subalternidades, produz, né, discriminações, claro, né, em nome de um cristão. O presidente que está aí se diz cristão, o presidente que está aí constrói a sua vida, segundo ele, sobre o versículo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E fala o que fala dos quilombolas, e fala o que fala dos negros, e fala o que fala dos homossexuais. Então, olha só, como que um certo cristianismo, uma certa cultura cristã é capaz de produzir o mal, o mal, o mal. Né? Então, eu acho que a gente tem várias achegas, né, de pensar de um ponto de vista psicanalítico, etc., pensar de um ponto de vista sociológico, pensar... Acho que tem uma avenida que se abre, né? Mas mesmo assim, eu acho que tem um mal que escapa, que é aquilo que acho que Hannah Arendt chamou de um mal radical, de um mal radical. Lembro que Paul Ricoeur dedicou, né, assim, boa parte da sua obra para trabalhar também essa questão do mal. Agora, sem entrar nessa temática, né, mais filosófica, mais psicanalítica e sociológica, até porque eu não tenho ferramentas, não tenho instrumentos para isso, não tenho erudição para isso, eu voltaria, né, e acho que não é uma coisa menor, eu acho que é uma coisa que se soma a tudo isso, eu voltaria para aquela nossa conversa inicial para dizer o seguinte, que
do ponto de vista da memória de Jesus, da memória dos evangelhos, o mal está aí, não para ser interpretado, não para ser entendido, não para ser compreendido, mas para ser enfrentado. E, entre aspas, vencido no amor. No amor. No amor. Né? Então, paradigmático, para mim, é aquele episódio, aquela parábola do bom samaritano, né? Que vê, de alguma maneira, né? Aquele rapaz caído, né? E, de repente, não fica perguntando, mas por que você está aqui? O que aconteceu com você? Ei, mas ele estava no lugar errado, na hora errada. Quais são as causas que o fizeram? Quais foram os assaltantes? Nada o texto não se ocupa com nada disso. Não que isso não seja importante, mas é que, como para nós, para o Ocidente, encontrar as causalidades fosse o segredo, isso fosse meio que resolver, fosse uma espécie de alívio. Mas se resolve o mistério? O mistério é aquilo que é o irresoluto. Quanto mais você penetra, mais misterioso é. E no caso do mal, então, o que aquele texto me fala? Qual é a questão? Ele pega, ele põe sobre o cavalo, ele tenta curar aquilo que é possível daquelas feridas, ele deixa num lugar lá em que essa pessoa possa ser cuidada, ele deixa um dinheiro para que essa pessoa possa, né, se sustentar por algum momento e continua o seu caminho. Quer dizer, como se o mal estivesse ali para ser enfrentado. Né? Então, eu acho que essa é a ênfase do Evangelho. E um segundo aspecto, Flávio, que me parece muito interessante, e aí eu volto à oração de Jesus, livra-nos do mal, porque o mal, cara, é uma coisa que está dentro de nós. Cara. E assim como a construção do bem, ela deve ser um ato, um movimento contínuo, porque o bem em si, isso é ideia, isso é metafísica, isso é substancialização da vida, isso é idealização da vida, isso não existe. A vida é dia a dia construir o bem, dia a dia as pequenas delicadezas, dia a dia, porque o que nós estamos vivendo no Brasil, de repente perde tudo, e perde mesmo. Então, o mal, eu acho que é a mesma coisa, essa consciência que, né, aí eu acho que o Jung, né, desculpem os psicanalistas, né, mas que aí o Jung nos ajuda muito. O mal é um arquétipo, cara, que nós trazemos dentro de nós. Então, é preciso o tempo todo, livra-nos do mal. Acho que se livra-nos do mal, assim, dá-nos uma autoanálise, dá-nos uma autocompreensão, dá-nos clareza de que esse mal nos habita também, de que essa violência está dentro de nós, de que essa agressividade está dentro de nós, né? De que essa crueldade está dentro de nós. E há, então, que cuidar muito disso. Há que se tratar, há que se curar disso. Eu não usaria a palavra cura nesse sentido, né? Mas curar no sentido de, né, fermentar isso, estar atento para isso, estar atento o tempo todo, né? Como se fosse uma construção contínua, contínua, contínua. Livra-nos do mal, né? Acho que o momento que nós estamos vivendo no Brasil é um momento em que estamos diante do mal, né? Eu acho que é assim, ó, e você tem razão no sentido de que aí a gente sente como que nos faltam categorias para pensar essa noção, como nos faltam, né, que assim, perspectivas para pensar essa noção. Mas ela, curiosamente, né, o que a gente que eu estou dizendo aqui, isso está ficando claro para mim mesmo, né, como essa noção do mal está presente nesses cristianismos e mesmo naqueles originários, né, como essa ideia de que há estruturas demônicas, né, é como que há estruturas, o Paul Tillich que usava essa expressão, né, ao invés do demoníaco, o demônico, né? Como que é um elemento que está aí o tempo todo. Então, para concluir, né? Enquanto a gente pensa,
porque o pensamento é importante no sentido da gente desfazer, da gente desarmar, né, essas pegadas culturais, essas patentes culturais, né, no sentido da gente desfazer essas construções, né, que são interessantes, bonitinhas, né, e etc., né, mas que são demoníacas nesse sentido. Eu acho que o pensamento é importante para, de um ponto de vista teórico, a gente ir desconstruindo isso, né? E de um outro ponto de vista, mas, mais do que isso, ou eu diria, ao mesmo tempo, enquanto pensamos, hajamos. E esse agir é o seguinte: agir enfrentando o mal, sempre nessa perspectiva, né, de que pelo amor é possível enfrentá-lo, né, e vencê-lo nesse sentido, né, como aconteceu com aquele samaritano, né, que se depara com aquela pessoa caída pelo caminho, que ficaria ali. E é muito interessante o texto, porque passa o levita, que é uma espécie de religioso da época, assim, acho que eu não vou me sujar não, porque isso aí vai contra as minhas regras, né, de limpeza, né, morais. Passa o sacerdote, olha, hoje não é dia, hoje eu não posso tocar nessa pessoa. Todos têm inúmeras razões. Olha quanta ideologia, olha quanta questão, quanta coisa nesse plano ideológico, nesse plano das ideias, nesse plano, né, dessas construções culturais. Olha quanta coisa o pensamento. Por isso que ter fé é pensar também. Fé é pensar a vida, pensar. A gente tem para destruir isso. Mas isso não significa que nós sejamos capazes de colocar as nossas mãos naquele que está ali jogado na sarjeta. Sim. É muito interessante, porque a gente pode até ter ideias bonitas sobre tudo isso, né? Mas nem sempre a gente tem essa coragem, né, de tocar no enfermo, tocar naquele que está doente, tocar no vulnerável, né, e ver nele a dignidade divina, a imagem divina, e colocá-lo sobre o cavalo, e levá-lo para o hospital, e cuidar dele, e investir aquilo que a gente não tem, para que essa pessoa retome a sua dignidade. Né? Então, acho que dos evangelhos fica muito essa perspectiva de que, mais do que ser interpretado, entendido e compreendido, né? E tudo que eu falei aqui pressupõe que esse trabalho tem que ser feito, tem que ser feito. Mas, mais do que isso, é preciso enfrentar isso, é preciso enfrentar e tentar vencer isso no amor, na compaixão, na solidariedade. Então, me vieram, né, com as suas palavras, duas questões que são duas questões grandes. Então, eu vou fazer o seguinte: como a gente já está adiantado na hora aqui, eu vou dar entrar no modelo mais de conversa mesmo. Eu vou falar o que me vem, né, o que eu penso sobre essas duas questões, e aí depois eu passo para você comentar o que você quiser, né? Seja uma mistura das duas, seja só uma delas, como você preferir. Uma questão tem a ver com, no meu caso, aquilo que desde da primeira leitura, lá na adolescência, depois eu fui amadurecendo essa percepção, mas desde lá da primeira leitura que eu fiz dos evangelhos, foi o ponto, se eu achei tudo aquilo muito sensacional, teve um ponto que me pegou, assim, com uma profundidade existencial muito grande, porque pegou numa questão que eu já carregava comigo, não estava totalmente consciente dela. Eu não sabia muito colocá-la em palavras, mas era uma questão que depois eu só fiquei totalmente consciente qual era a aflição que eu sentia quando eu li Os Irmãos Karamazov, né, do Dostoiévski, que é a questão que eu acho que é uma questão que também é uma questão humana muito geral, muita gente vive, muita gente mesmo, que é assim, que é a percepção de que, diante dos horrores do mundo, da realidade, diante da injustiça extrema, do sofrimento mais atroz, né, de coisas horríveis, né, nos Irmãos Karamazov, o exemplo que é dado é de uma criança torturada, sabe, umas coisas assim que, sabe, isso aí não dá para integrar numa explicação bonitinha do mundo, toda que funciona, que é legal, que você fica contente com ela. Então, a percepção de que as pessoas talvez tenham que escolher. Ou elas mantêm essa revolta diante desses horrores, ou elas
falam, não, o mais importante aqui é eu não me conformar com essas coisas. A ética, o que eu sinto que é ético, a compaixão, que é a mensagem tão central do cristianismo, me diz para não me conformar com isso. Né? Não é assim, eu entendo, é assim mesmo, é assim que Deus quer, está tudo certo. Não, rejeitar totalmente esse conformismo e fazer como Jesus faz tantas vezes, que é ir à ação diretamente, né? A um enfrentamento ao trabalho, como você acabou de falar. E não se conformar mesmo, ficar irado até. Essa é uma das coisas que eu acho sensacionais em Jesus, que ele fica irado. Ele é uma parte de Deus, ele é uma dimensão divina, ele é uma parte da Trindade, para quem tem essa fé, e é um Deus que, diante do horror, da injustiça, do sofrimento extremo e tal, ele fica transtornado. Ele não olha e fala, é isso aí mesmo, foi assim que eu fiz o mundo, é para ser desse jeito. Não é assim que ele acha. E eu acho isso sensacional. Eu acho que essa, para mim, talvez seja a coisa mais particular da mensagem cristã, que eu não vejo tão claramente colocada em outras tradições religiosas maravilhosas também, que tem coisas lindas também. Mas no cristianismo isso fica muito central, muito claramente colocado, um mistério, que é assim, sim, há uma transcendência, há um sentido universal, há essa dimensão da vida e da realidade, mas há também coisas diante das quais você não tem que ficar querendo encaixar os pedacinhos para dar tudo certinho na sua cabeça, não. Você tem que simplesmente agir. Né? Isso eu acho lindo, magnífico. E a outra coisa, só para completar, vou tentar ser bem breve, mas eu queria muito também te ouvir sobre isso, que você falou da coisa do processo, o amor, assim, o amor abstrato, né? É um processo de você ir, né, aprendendo a amar, vivendo, se esforçando e tal. E uma coisa que no círculo que eu frequento e na minha experiência íntima, individual, subjetiva, eu tenho vivido nos últimos anos da minha vida, são experiências com xamanismo, que também é um tema desse canal. Com plantas de poder, com ayahuasca, por exemplo. Vamos, né, ser mais concretos, com ayahuasca principalmente. E uma coisa que as pessoas reportam o tempo todo, por que você acha tão legal a experiência com a ayahuasca, o culto da ayahuasca, um ritual de ayahuasca? Né? Por que acontece ali de tão legal? E a grande maioria vai falar alguma coisa, provavelmente, que vai na linha de uma percepção de amor universal, de uma vivência de amor universal. Que é você sentir, é o famoso, é uma frase meio clichê, que é somos um. Né? Essa vivência, digamos, que alguns chamam de não dualidade, da superação da dualidade, que é você sentir um amor que é tão profundo que acolhe o universo inteiro e que te acolhe inteiro. Te acolhe tão inteiro que acolhe não só os seus defeitos, mas acolhe a sua própria incapacidade de amar mais. Você se sente amado até na sua incapacidade de se amar. Você é uma vivência de ser amado, uma vivência do amor. Não é só ser amado, você sente tudo misturado. Você é sujeito e objeto, é uma não dualidade. Você é o amor, você está no amor. E há um amor que você sente gigantesco, você nem consegue dar conta de sentir ele inteiro. E é uma coisa muito interessante, porque ao mesmo tempo que isso pode soar para muita gente, principalmente quem nunca teve essa experiência, pode soar para muita gente uma coisa conformista, de novo, mais ou menos o mesmo tema, né? Conformismo e transformação, e revolta e ato, né? Pode soar conformista, porque parece, muita gente vai ouvir, pô, mas como assim? Você está achando tão legal você achar que tudo é lindo, tudo é amor, então todo esse monte de coisa horrível que está acontecendo é amor também, então está tudo certo, não precisa transformar nada. Só que aí entra o mistério, de novo entra o mistério, e é um mistério que é assim, no momento que você sente que você não precisa merecer o amor, que ele já é, essa é talvez a experiência mais transformadora que você pode ter. Quer dizer, aquilo que poderia ser um conformismo se mostra uma experiência que justamente permite, mais do que talvez qualquer outra, a transformação. O amor incondicional permite a transformação das condições da eu vida. acho que tem duas coisas aí, Flávio, né, do que você está falando, é bem interessante. Eu acho que uma
é a vida, e como nós estamos falando da fé, né, e você incluiu aí agora todo esse povo aí do ayahuasca, né, toda essa tradição xamânica, eu acho que uma coisa é a experiência da fé, cara. Uma coisa é a experiência de Deus, do amor, do infinito, do vazio, do que quer que chamemos, né, do tal, né, de Atman, né, Javé, Olorum, Alá. Acho que uma coisa é isso, e tudo aquilo que essa experiência tem de inominável, tudo que essa experiência tem de experiência, de sensibilidade, porque tem coisas assim que elas se impõem, elas aparecem por elas mesmas, elas se impõem, por exemplo, você não pode lutar contra elas. Então, há pessoas, por exemplo, que passam por situações, né, insólitas, situações assim de desespero, situações de perdas incríveis, e conseguem, por alguma razão, né, sobretudo a partir desse registro da fé, né, atravessar esses vales, atravessar esses abismos, né, e saírem intactos, né, e eu não sei, essa palavra, eu não gosto dessa palavra, mas já que você usou, né, e saírem conformados nesse sentido, e passarem por aqui. Né? Então, eu acho que é muito difícil a gente entrar nessas questões mais pessoais. Isso aí, a fé é um dado intransferível, é um dado da subjetividade. A gente pode fazer análises sociológicas, antropológicas, pode fazer análises aqui mais estruturalistas. Claro que tem estruturas que são comuns, né? Mas cada um é cada um. E tem coisas. E aí, Flávio, eu acho que a gente tem que respeitar. Eu acho que a gente tem que se ajoelhar. A gente tem que ter a humildade para, entendeu? Sabe, aceitar isso, entendeu? Agora, então, esse é um aspecto, o aspecto pessoal. Agora, enquanto pensamento, enquanto teologia, enquanto uma conversa assim mais racional, por exemplo, né, sobre essa temática, eu vou dizer para você o seguinte, cara. Eu acho, cara, que sobretudo os profetas eles são seres do inconformismo, do inconformismo. Né? Eu acho que quando a gente olha para a vida de Jesus, né, a gente vê uma ternura ali, uma amorosidade, uma plenitude assim, solidária, mas ao mesmo tempo, né, isso não está contraposto, não está justaposto, está igual, está junto. A gente vê uma ira que se acende o tempo todo, que se acende o tempo todo. Né? E é uma coisa tão importante isso, que há um detalhe da vida de Jesus para a qual a gente geralmente não se atenta, mas eu acho que é um detalhe assim, importantíssimo, que é, por exemplo, o grito de Jesus na cruz. Então, o grito de Jesus na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Flávio, o Moltmann, que é um teólogo protestante, o grito de Jesus na cruz é a ferida aberta de toda a teologia. Então, é claro que você tem o episódio da ressurreição, claro que você tem nos próprios evangelhos, mas seja feita a tua vontade, já tem uma própria, né, uma arrumação ali no próprio texto. Mas esse grito, cara, ele não pode ser abafado. E esse grito, Flávio, é o grito da revolta. É a revolta. E é a revolta contra Deus, cara. Contra Deus. Qual é o lugar da revolta? Sabe, assim, na minha teologia, na minha maneira de compreender, né, essa ideia do Deus onipotente, onisciente, isso aí não existe mais. Para mim, o Deus é esse Deus pequeno, que se rebaixa e se faz como um de nós, né, que tá morrendo com essas 40 mil vítimas, que está chorando nas lágrimas dessas 40 mil famílias que perderam seus entes queridos. Cadê Deus? Ele está lá, ele está chorando, ele está morto também, em certo sentido. Ele está morrendo também com tudo isso, com essa política necrológica, né, que a gente está assistindo aí, que é isso que agora está matando essas pessoas. Né, por conta de políticas públicas. Né, a gente podia não estar morrendo tanta gente, podia ser uma coisa muito menor, já ia ser trágica. Né? Então, a pergunta é a seguinte, né, mas mesmo assim, quando eu digo que Deus está identificado com... Né, onde é que está Deus? Deus está na cruz, Deus está
Deus está lá no choro, Deus está na dor. Mas mesmo assim, ainda resta um elemento, Flávio, que é o elemento de Jesus, mas porque quando eu digo isso, de alguma maneira, eu estou também querendo livrar a cara de Deus nesse sentido. Eu estou querendo proteger Deus. E aí, quando eu volto àquela história do Evangelho lá, ó, eu tenho, em primeiro lugar, é que chorar, socorrer e gritar com os que choram, mais do que justificar onde que está Deus no momento do sofrimento. Então, eu tenho a impressão que o profetismo bíblico, que algumas passagens do Novo Testamento guardam a memória de alguma coisa que nos diz o seguinte, é uma intuição de que a revolta é um gesto humano assim muito importante, cara, e não pode ser abafado, e você não pode jogar areia em cima disso, não pode se minimizar isso em nome de uma reconciliação, em nome de um conformar-se, entendeu? Por isso que eu fiz todo esse movimento aqui. Já disse, eu me conformo. Claro, isso aí cada um é cada um. Mas, por isso que eu acho que um certo ateísmo, cara, eu acho que ele tem as suas origens aí, sabe? É uma certa crítica a essa visão pequena de Deus, desse Deus que controla tudo, guia tudo, dirige tudo, tudo que acontece ele já sabe de antemão. Ah, cara, com esses ateus eu dou as mãos. Eu sou ateu também. Eu sou ateu. E, inclusive, nessa segunda posição, talvez tenhamos que ser ateus também com relação a algumas imagens de Deus bem bonitinhas, muito interessantes, para que sobre, para que fique, né, como um horizonte assim bem visível para nós, a ideia da revolta. A ideia da revolta. A revolta é uma coisa muito importante, cara, é muito mais importante do que a gente imagina. É que ela é uma palavra meio feia, né? É um significante assim, não, a gente tem que superar, né? Mas eu acho que tem uma coisa política e tem uma coisa existencial, tem uma coisa muito forte, importante, contida nessa revolta contra Deus, inclusive, contra Deus. Que legal. Fica até estamos terminando, mas adorei te ouvir. Eu acho só um comentário, assim, realmente o grito, né, de Jesus, aquelas últimas palavras e tal, né, tem um sentido, né, que tem muitos, né, você falou, abre para um mistério gigantesco, mas muito. Essas são as coisas que eu acho sensacionais mesmo no cristianismo, nos evangelhos, da forma que eu os leio, entendo e tal, que é justamente essa sabotagem, assim como, por exemplo, o Zen budismo faz uma sabotagem da linguagem o tempo todo, fica te dizendo, você não vai entender tudo, esquece, você não vai entender só com o intelecto, e fica o tempo todo te levando a paradoxos e tal, ali naquele, né, por que me abandonaste, Deus, num certo sentido, né, uma dimensão de Deus falando para Deus, para Ele mesmo, para o Pai, para o Filho falando. Aquilo é tão maravilhoso no sentido, né, terrível, mas ao mesmo tempo deveria no mínimo servir para a gente como um alerta para a gente não fechar as coisas em caixinhas. Né? Ele está dizendo, olha, isso aqui não, por favor, não resuma essa história toda numa coisa toda organizadinha, que está tudo no seu lugar. Não é assim. Para ficar nesse registro muito rápido da reconciliação. Para ficar nesse. Porque a reconciliação é ótima, porque tudo se resolve. Tudo se resolve. E vivendo nesse mundo do cão, cara, nesse mundo do demônio, como é que se pode dizer que tudo se resolve? Tudo se resolve. Né? Então, acho que a gente. Por isso que eu falei, aquelas experiências são maravilhosas, cara. São experiências da graça. Uma pessoa que se sente reconciliada no meio de tudo isso, isso é uma dádiva, é uma graça, cara. Isso aí é um milagre, né? Mas o cotidiano, o dia a dia, cara, é a revolta, é o grito contra Deus que Jesus não se poupou, né? E se permitiu. Deus meu, cadê você? Onde é que está você? É o grito de Jó, né? De Jó. Ó, eu preferiria, Deus, vem cá, deixa eu te dizer uma coisa. Eu preferiria que não existisse esse dia que eu nasci. Que não tivesse existido esse dia que eu nasci. Tal era a situação de Jó.
Uhum. Então, isso aí, cara, é uma coisa muito difícil mesmo, né? Então, mas, já que você me provocou, né, Sim, enfim, é o que eu penso. sim, sim. Você, só uma última coisa, uma curiosidade mesmo minha, aquilo que eu falei sobre o que pode parecer numa primeira olhada um paradoxo, que é o fato de que na vida de muitas pessoas a experiência do amor incondicional, que numa primeira olhada pode parecer um conformismo, né? Porque, bom, se é incondicional não precisa mudar nada, então para quê, né? Para que teu trabalho, né? Mas que ao mesmo tempo muitas vezes na vida das pessoas se mostra um ponto justamente de ruptura e de transformação, né? Aí quando eu comecei a pensar nisso, eu pensei, pô, mas por que não haveria de ser assim? Se a gente, num certo sentido, já sabe, por exemplo, que no caso da evolução de uma pessoa, pensando na infância, né? Aquelas pessoas, é uma coisa meio sabida, né, sobre psicologia infantil, né? Aquelas crianças que no momento chave ali, numa fase chave da vida, não sentiram esse acolhimento, né, um acolhimento amoroso, elas, isso é uma marca que dificulta muito o caminhar delas depois, né? Quer dizer, aquilo não é uma coisa que faz com que elas se envolvam naquele abraço e não saiam do lugar. Pelo contrário, é aquele abraço incondicional que permite que elas caminhem mais, que elas deem passos mais, né, maiores, né? Mas isso explica um pouco, retomando aquela questão do mal, né, Flávio? Do mal moral e do mal de metafísico, digamos assim, né? Então, uma coisa é a gente construir a nossa vida, políticas públicas, né? E, enfim, para diminuir essa orfandade, cara, né? Então, pais presentes, vidas queridas, amadas, né? Mas Sim. que eu quero dizer para você, mas isso não é suficiente para dizer viveremos numa sociedade livre em paz, cara. Esse aqui é um problema das esquerdas às vezes também. E olha que eu me identifico muito com esse campo. Esse é o meu campo. É uma certa idealização. É um certo achar, às vezes, que tudo é refém de um elemento mais social, de um elemento mais cultural, de que se resolve. Aí, cara, a minha fé, que não é minha, que eu não tenho, que veio a mim, isso que ficou em mim, isso que veio a mim e ficou, está cravado na minha pele, não tem jeito. Me diz o seguinte, que é preciso uma certa desconfiança para com essas visões românticas a respeito da realidade, Uhum. né? Então, um certo cuidado, porque quando se transforma num ideal, pode ser até perigoso, cara, né? Então, assim, porque isso nos dá uma vigilância muito grande. Quando você tem consciência de que, por mais que se combata o mal, cara, tem alguma coisa que escapa. Então, você fica mais vigilante ainda. Sabendo, inclusive, né, que da gente não cair naquele lugar muito comum que é sempre o mal está no outro, né? O mal é o outro. O mal é o mal social lá, está se produzindo mal. Eu estou longe disso, eu não. Né? Então, essa experiência minha do Evangelho me dá me traz um certo, desculpe usar esse termo, um certo pessimismo antropológico nesse sentido, né? Uhum. E para mim é uma coisa muito importante que me faz mais acordado, Uhum. entendeu? Não é que me faz mais mal-humorado, me faz mais acordado, Sim. mais acordado. Tá Tá? ótimo, Edson. Eu te agradeço muito. Se quiser uma última palavra, para mim está sensacional. Teríamos mil outras questões para conversar, mas acho que está muito legal e encaixou no seu tempo aqui. Valeu, não, bom aí, né, falar com você, legal. Se eu pudesse deixar alguma coisa assim, eu tô sempre nessa quarentena, aos sábados, né? Eu sempre gravo um videozinho no final da tarde e coloco lá. Minha esposa criou uma página lá no Facebook, é só Edson Fernando de Almeida, né? Então ela sempre coloca lá. Eu não sei mexer com essas ferramentas, ela coloca lá. Então é uma forma também da gente se comunicar com um público maior. E aí o nosso contato, né, Flávio, passou muito por isso, né? Exatamente por essas pequenas meditações, esses sermões que transcenderam as quatro paredes daquela igreja ali na Joana Angélica 203, lá em Ipanema, né, no Rio de Janeiro. Então, a gente sempre fala que a nossa igrejinha lá é uma igrejinha sem paredes.
Então, é muito legal essa ideia da gente poder ter uma comunidade maior de troca, né? E Uhum. essas mensagens eu tenho escrito muito nesse momento de angústia, né? Então, se alguém quiser acessar, é meu nome lá no Facebook, Edson Fernando de Almeida. Tem várias mensagens lá, né? Então é uma forma também da gente repartir um pouquinho com as pessoas aquilo que a gente Legal. está pensando aí, tá bom? Eu vou colocar o link, eu geralmente coloco na descrição do vídeo, eu ponho o link dessa página no Facebook, vou pôr o link dos sermões que a gente citou também. Tá joia, maravilha. Tá ótimo, Obrigado Edson. pela oportunidade, valeu, viu? Muito obrigado, viu? Abração para Beijão para você. você. Tchau, até Valeu, mais. tchau.